que está também nos visitando virtualmente, muito bom. Um texto bíblico tem muitos lados, há muitas maneiras de abordarmos os textos bíblicos. Nós podemos ler esses textos de diversas formas. Por isso a Bíblia também é considerada um clássico da literatura. Os clássicos da literatura são chamados de clássicos porque toda vez que voltamos a eles, eles têm alguma coisa a dizer. É assim que acontece com a Ilíada do Homero, a Odisseia do Homero, as peças de Shakespeare, o Dom Quixote de Cervantes. São esses clássicos que sempre são lidos e sempre são relidos e que estão sempre dizendo alguma coisa nova para quem lê. A Bíblia também é assim, os textos da Bíblia também são assim. A gente retorna esses textos, lê os textos, relê os textos, e eles sempre estão nos dizendo coisas novas, e há muitas maneiras de nós os lermos. Por isso que eu estou usando hoje à noite o mesmo texto que eu usei pela manhã. Eu disse pela manhã que esse era um dos meus textos prediletos no livro de Lucas. Há uma parábola contada por Jesus aqui, nesta cena muito conhecida, dele estar no jantar oferecido a ele, numa refeição oferecida a ele, na casa de Simão, que era um líder religioso da época, era um fariseu. E tudo o que aconteceu ali tem um significado muito especial. Hoje pela manhã eu fiz algumas reflexões sobre uma maneira de lermos o texto, e agora à noite eu queria reler com vocês a parte inicial dele para nós darmos um outro enfoque. Eu estou me referindo a Lucas capítulo 7, a partir do verso 36. O texto todo vai até o verso 50, toda a perícope, todo o contexto do que acontece. Mas essa noite eu quero falar sobre o silêncio desse texto. O silêncio dessa mulher, dessa personagem principal aqui. Essa mulher que entrou naquele ambiente, saiu sem dizer nada. Mas o que ela fez significou muito. E ela, no seu silêncio, falou muito, ensinou muito. Eu queria me reportar a ela, então, e ao que a gente pode aprender com essa personagem. Do capítulo 7 de Lucas, a partir do verso 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, que era uma pecadora, era uma prostituta, era uma meretriz, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume que havia trazido. Depois o texto vai se desenrolar com um diálogo entre o fariseu e Jesus. Fala o fariseu, fala Jesus, responde o fariseu, replica Jesus, e o texto termina. E essa mulher entra, participa da cena, sai da cena e não fala nada. Mas o que ela fez no seu silêncio, o silêncio daquela mulher foi muito eloquente. O silêncio daquela mulher foi muito sonoro. O silêncio daquela mulher disse muito. E o que ela disse com o seu silêncio foi que levou Jesus a fazer um dos seus pronunciamentos, uma das suas declarações mais tocantes para nós, que foi o nosso assunto de hoje pela manhã. Quando Jesus nos ensina que só há muito amor quando há muita gratidão, quando há muito reconhecimento de quem somos e quando há muito reconhecimento do que Deus fez por nós. Quanto mais reconhecemos o perdão, a graça de Deus, o amor de Deus e a misericórdia de Deus, mais nós amamos, e mais servimos com amor, e mais testemunhamos com amor, e mais vivemos com amor. Quanto mais reconhecimento desse amor de Deus sobre nós, mais nós somos levados a amar.
Então, esse diálogo de Jesus com Simão, fariseu, e essa afirmação de Jesus nesse texto, que define a nossa relação com Deus, que deve ser uma relação de amor, porque Deus não nos trata de acordo com a justiça, a relação de Deus conosco não é de justiça. A relação de Deus conosco é de graça. A relação de Deus conosco é de amor. Nós só somos redimidos, nós só somos salvos, nós só somos perdoados, nós só somos justificados, nós só somos comprados pelo sangue de Jesus por causa da graça de Deus, do amor de Deus por nós, da misericórdia de Deus sobre nós. E o nosso relacionamento com Deus é uma resposta a isso, é uma resposta a esse amor, a essa misericórdia e a essa graça. Bom, isso foi a parte do texto que nós tínhamos visto hoje pela manhã. Mas como eu disse a vocês, eu quero falar sobre esse silêncio. Esse silêncio que há no texto, esse silêncio dessa mulher, e o que essa mulher está dizendo? Está dizendo sem emitir uma palavra, está dizendo sem formular uma frase, está dizendo sem fazer um discurso. A presença dela, o gesto dela, o que ela provocou com aquilo que ela fez, o que representa a presença daquela mulher, o gesto daquela mulher e as provocações que aquela mulher faz com a sua presença ali naquele ambiente, sem dizer uma palavra, sem emitir uma frase, sem elaborar nenhum discurso, é extremamente significativo para a gente. Então, o que essa mulher fez nesse silêncio? O que é que a gente aprende com o silêncio dessa mulher? Que a gente sabe pela informação que era uma mulher muito mal vista, uma mulher indesejada nos encontros, nos jantares, nas reuniões religiosas, nas festas. Essa mulher servia para ser comprada. Essa mulher servia para dar prazer aos homens. Essa mulher servia e era usada como um objeto, como um instrumento apenas. Essa mulher servia apenas para servir aos deleites, prazeres daqueles que a compravam para isso. Mas fora da noite, durante o dia, debaixo da luz, ela era rejeitada, ela era esquecida. Ninguém olhava para ela. Mesmo aqueles que a usavam durante a noite, durante o dia, quando passavam por ela, fingiam que não conheciam. Tanto que Simão, quando reconheceu essa mulher e viu que ela estava tocando Jesus, lavando seus pés, ungindo Jesus, Simão disse: se esse homem fosse profeta mesmo, saberia quem era ela e não ia deixá-la tocar nele. Havia muito desse sentido do ritual da purificação no judaísmo antigo, mas muito especialmente nesses que prestavam serviço litúrgico ou que estudavam a lei. A gente vê isso na parábola do bom samaritano, quando pelo homem jogado no chão, que eles não poderiam saber se estava morto, se estivesse morto não podiam tocar no morto. Se fosse um gentil, não podiam tocar no gentil. Então eles passam de longe, o sacerdote indo para o templo, o levita indo para o templo. O toque contamina, o toque mancha, o toque despurifica. A mesma coisa a gente vê quando Jesus cura aquele leproso e faz questão de tocar no leproso para curá-lo. O toque no leproso era proibido. O leproso tanto tinha que ficar longe para não contaminar as pessoas e andar com uma sineta em que ele, quando estivesse se aproximando de um grupo, tocava aquela sineta. Ou então, se ele não tivesse essa sineta, ele ia gritando: leproso chegando, para as pessoas se afastarem, para que não houvesse nenhuma possibilidade de toque,
para não serem contaminados. E Jesus faz questão de tocar o leproso antes de curá-lo. Então essa questão do toque era muito significativa. Havia essa ideia da pureza ritual, de entrar no templo purificado, de chegar no altar de Deus purificado. Então aquele homem, quando vê a mulher tocando Jesus, lavando Jesus, perfumando Jesus, ele faz uma crítica íntima, muito irônica. Ele diz, e depois dizem que esse homem é profeta. Como é profeta se ele está deixando uma mulher dessas tocá-lo e contaminá-lo dessa forma? Se ele é esse homem puro, como é que ele a deixa tocar nele? E era justamente o que estava acontecendo. Ela havia entrado e estava provocando uma cena com significados muito sugestivos e provocativos para a gente, mas sem dizer nada. O que é que a gente aprende então com o silêncio dessa mulher naquele momento? A primeira coisa que a gente aprende com o silêncio dela, o que ela faz no silêncio dela, é colocar-se aos pés de Jesus. O texto diz, ela entrou, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Com muita humildade, com muito reconhecimento do que ela sabia que era e de quem ele era. E se colocou aos seus pés. Lembrando muito a cena que também encontramos em Lucas, do fariseu que está diante do altar, rejubilando-se diante de Deus por ser quem ele é, por fazer o que ele faz, e dizendo, além de tudo isso que eu sou e que eu faço, eu te agradeço, Senhor, por não ser como aquele publicano, aquele cobrador de impostos para Roma, aquele traidor da pátria. Eu te agradeço porque eu não sou como ele. E aí diz Jesus que o publicano, que o cobrador de impostos, ao longe, sem se sentir digno de chegar perto do altar, batia no próprio peito e dizia, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus termina de descrever essa cena dizendo, digo a vocês, que esse publicano foi justificado. Esse publicano teve o seu perdão. Então, de certa forma, a primeira coisa que essa mulher diz no seu silêncio é que o nosso lugar é aos pés de Jesus. O nosso lugar é contritos diante dele. O nosso lugar é tê-lo como nosso Senhor, como nosso mestre, como nossa referência. Tê-lo como nossa inspiração. Nós à sombra dele. Nós aos pés dele. Que foi também o lugar que Maria, irmã de Marta, escolheu para ficar na visita de Jesus. Quando Jesus entra na casa, o lugar que Maria escolhe é aos pés de Jesus para ouvi-lo. É aos pés de Jesus para aprender com ele. Aquele momento em que Marta estava muito ocupada de coisas a fazer e estava se esquecendo de aproveitar aquele momento raro da presença de Jesus, Maria reconheceu que momento era aquele e se coloca aos seus pés. O que não deixa também de ser extremamente revolucionário, porque quem se colocava aos pés dos mestres para aprender a palavra, aprender a lei de Moisés com os mestres, eram os homens, não eram as mulheres. Mulher nenhuma ficava aos pés de Gamaliel como Paulo ficou. Mulher nenhuma era considerada digna de aprender a palavra. Mulher nenhuma era considerada digna de ser uma rabina. Mulher nenhuma era considerada digna de estar aos pés de um mestre aprendendo Moisés. E Jesus revoluciona isso, trazendo Maria
para perto dele e deixando-a naquele lugar que até então era ocupado só por homens. Lá estava uma mulher, aos pés de Jesus, aprendendo com ele, enquanto Maria estava muito afobada. Às vezes a gente faz isso, né? Às vezes a gente se ocupa de tantas coisas, está tão afobado com tantas coisas, até com a própria causa de Deus, até com a própria causa do corpo de Cristo, até com a própria causa do serviço do Senhor, sem tempo de aprendermos com Ele, sem tempo de refletirmos sobre a palavra. E se há uma lição que aos pés de Jesus, aquela mulher, Maria, nos deixa, e aquela mulher no recinto de Simão nos deixa, é que o melhor lugar para estarmos, até para podermos fazer bem as outras coisas, é aos pés de Jesus, aprendendo com Ele, louvando e engrandecendo e tendo sempre no lugar na nossa vida de soberania, de referência. É isso que aquela mulher está tentando mostrar aqui com seu gesto. Enquanto Simão estava na cadeira dele, julgando Jesus e dizendo: esse homem é isso, esse homem é aquilo, esse homem serve, esse homem não serve. Enquanto Simão estava ali arquitetando uma maneira de fazer uma armadilha para Jesus cair numa contradição, para Jesus dizer algo que iria escandalizar todo mundo, aquela mulher se coloca aos pés de Jesus porque sabia quem ele era e o que ele representava para ela. O lugar onde nós nos colocamos diante de Jesus, ele diz o que Jesus representa para a gente. O lugar em que nos colocamos diante de Jesus está dizendo o que Jesus é para a gente. Nós nos submetemos a Ele se Ele realmente é o nosso Senhor. Nós aprendemos com Ele e colocamos seus ensinos em prática se Ele realmente é nosso mestre. Nós o temos como exemplo e queremos imitá-lo se Ele é de fato a nossa referência. Nós queremos compartilhar com outros a salvação que Ele nos trouxe se Ele realmente é o nosso Salvador. Nós queremos orar e ter comunhão com Deus se Ele é o nosso exemplo de oração e de comunhão com Deus. Então a nossa relação com Jesus e o que nós mostramos estar diante de Jesus é o que mostramos que Jesus significa para a gente. É o que mostramos que Jesus é para a gente. Ela fez isso. Colocou-se aos pés dele, porque ele para ela era essa referência, esse Senhor amoroso, estava acima dela, e ela se coloca a seus pés. A segunda coisa que ela faz, e que o texto diz que ela chega, coloca-se atrás de Jesus a seus pés, e o texto diz, chorando tanto, que o seu choro molha os seus pés com suas lágrimas. Isso também ela está ensinando com o seu silêncio. Ela não está gritando como o publicano gritava no templo: "Sê propício a mim, pecador, tem misericórdia de mim, pecador." Ela não está gritando como o cego Bartimeu gritava: "Filho de Davi, tem misericórdia de mim." Não, ela está silente, mas está mostrando o seu quebrantamento. Ela chora em silêncio e chora tanto que suas lágrimas umedecem os pés de Cristo. E aqui ela, no seu silêncio, sem dizer uma palavra, mas com um choro muito quebrantado e contrito, essa mulher nos mostra o que deve acontecer conosco quando estamos diante dele. O que acontece por dentro de nós e o que deve acontecer sempre diante de nós quando estamos diante dele, em que nós nos examinamos, em que nós nos avaliamos, em que nós descobrimos o que precisa ser tirado de nós, vencido, superado, e diante dele nós sempre nos arrependemos. Diante dele nós sempre nos quebrantamos. Diante dele há sempre o que pedir perdão. Diante dele precisamos sempre
saber que é preciso melhorar, crescer. Não há como passar por Jesus sem esse quebrantamento. E às vezes a gente pensa que esse quebrantamento acontece só no dia da nossa conversão. Não. Jesus disse que o tomar a cruz de Cristo, tome a sua cruz cada dia. Cada dia. Nós olhamos para Jesus, nos lembramos o que Ele representa, o que Ele fez, e nos examinamos. E cada vez que nos examinamos, a gente vai descobrir uma coisa que é preciso ser vencida, uma coisa que é preciso ser superada. Nós nunca não teremos motivos para chorar. Aliás, quando a gente para de se examinar e para de chorar com o que somos, e muitas vezes com o que pensamos, e muitas vezes com o que desejamos, quando a gente para de chorar e nos tornamos insensíveis, e já não nos arrependemos mais, e já não queremos mais melhorar, e já não queremos mais nos quebrantar, quando nós nos tornamos insensíveis para a nossa verdadeira realidade, a nossa verdadeira condição, é um problema, porque aí Deus não pode fazer nada. Era essa acusação, por exemplo, que Jesus fazia para os fariseus. Ele dizia para os fariseus: vocês são tão hipócritas, que nem conseguem enxergar quem vocês são. Jesus estava se referindo a uma situação que acontece com qualquer um de nós. É claro que há situações em que nós, diante dos outros, até queremos passar a ideia de que somos perfeitos, de que somos muito bons. Mas por mais que nós tentemos usar uma máscara, qualquer um de nós, e é muito natural que aconteça isso, quando está sozinho, no seu quarto, em cima do seu travesseiro, vai pensar assim: meu Deus, eu tenho de parar de fingir. Eu tenho de consertar isso. Eu não posso continuar mais com essa hipocrisia. Com os fariseus, não. Os fariseus se achavam tão bons, tão perfeitos, que eles não estavam reconhecendo mais as máscaras que eles usavam. As máscaras deles haviam se tornado seus próprios rostos. E Jesus dizia a eles: por isso que vocês não têm como ser perdoados. Não tem contrição, não tem quebrantamento. Vocês não choram diante de Deus. Então Deus não tem o que fazer. É a frase que Jesus usa quando dizem que Jesus é Beelzebu, um instrumento de Satanás. E Jesus diz: como eu sou um instrumento de Satanás se eu estou desfazendo as obras do diabo? Como é que o diabo está concorrendo e combatendo ele mesmo? E aí ele acrescentou: eu digo a vocês que todos os pecados têm perdão, mas esse pecado não tem como perdoar. A incapacidade da conversão, a incapacidade do quebrantamento. É um pecado contra o Espírito que não tem perdão, porque o Espírito está tocando o coração, o Espírito está querendo quebrantar, o Espírito está querendo nos trazer a contrição, e nosso coração endurecido, e não se quebranta, e não fica contrito diante de Deus, e não choramos. Então como é que Deus perdoa? Se o coração não se quebra, se a gente não faz como essa mulher aos pés de Jesus, chorando, a ponto de molhar seus pés. Quanto de choro, de contrição tem faltado na nossa relação com Deus? Quanta gente, de fato, está achando que somos tão bons, tão parceirões de Deus, a ponto de esquecermos que sempre há do que arrepender-se, que sempre há o que melhorar, que Deus sempre pode nos aperfeiçoar a cada momento, contanto que nós choremos, contanto que nós nos quebrantemos, contanto que nós fiquemos contritos diante dele. Essa mulher, no seu silêncio, ensinou isso. É só com o choro diante de Jesus que o Espírito de Deus pode de fato refazer, reconstruir, renovar. E a terceira coisa que ela faz, o texto diz que ela levou um frasco de perfume, e era um perfume muito caro,
E enquanto estava ali enxugando com os seus cabelos, ela ia molhando com as suas lágrimas os pés de Jesus, enxugava com os seus cabelos e os beijava, e beijava os pés de Cristo. E o texto diz que ela então começa a ungí-lo com perfume. João nos informa que era um perfume caríssimo, um perfume muito valioso, tanto que acendeu a cobiça de Judas e disse: vamos vender esse perfume, para que gastar esse perfume desse jeito? Isso é um desperdício, vamos vender e vamos dar aos pobres. E João acrescenta que as intenções de Judas era outra completamente. Então era um perfume muito caro. E esse perfume, essa mulher ungia os pés de Jesus com ele, e é aqui que ela nos ensina uma terceira coisa. No seu silêncio, essa mulher nos ensina a ficar aos pés de Cristo. O nosso lugar diante dele é aos pés dele, para aprender com ele, tê-lo como Senhor e Mestre sempre. Ela nos ensina a nos contritarmos, a nos quebrantarmos diante de Jesus, a chorarmos, porque é só assim que Deus vai trabalhar a nossa vida, enquanto houver sensibilidade, quebrantamento e contrição. E aqui ela ensina uma terceira coisa. Ela honrou Jesus, usando o que ela tinha de mais valioso para honrá-lo. E diante de todos aqueles que naquela casa queriam ridicularizá-lo como Simão, aquela mulher o honrava, entregando a ele o que alguém poderia entregar a um rei, presenteando ali naquele momento com alguém que queria presentear alguém muito importante. Como é que você tem honrado Jesus com sua vida? Você tem sido apenas um cumpridor de ritos religiosos, ou Jesus é algo tão presente, tão verdadeiro, tão valioso na sua vida que você o honra? Você tem uma vida que o honra. Você tem um comportamento que o honra. Você tem uma conduta que o honra. Você tem gestos que o honram. Você tem posturas que o honram. Você tem usado o nome de Jesus simplesmente por usá-lo, ou se você o honra na sua vida, coloca-o num lugar especial na sua vida. Por isso aquela mulher, e a presença daquela mulher foi tão significativa naquele encontro. E por isso ela, com seu silêncio, nos ensina tanta coisa, mas muito especialmente a honrarmos Jesus. Que lugar Jesus ocupa na sua vida? Que importância ele tem para você? Você, quando cultua agora aqui, está querendo honrá-lo ou está querendo só repetir palavras, acompanhar ritmos, usar chavões e palavras de efeito? Você, quando está na sua casa, convivendo com os seus, você honra Jesus através do que você faz na sua casa junto com os seus? A sua vida diante das pessoas é uma vida que as pessoas olham e é uma vida que honra o fato de você seguir a Jesus? Essa mulher nos ensina que não somos apenas discípulos que seguem Jesus. Nós somos discípulos que querem honrá-lo. Nós somos discípulos que querem dignificá-lo com nossas vidas, com nossas palavras, com nossas posturas e nossas ações. Esta noite, vamos aprender com o silêncio dessa mulher. E com aquilo que Jesus reconheceu que ela estava mostrando, revelando e fazendo. Saia daqui essa noite, levando com você as 3 lições do silêncio dessa mulher. Lembre-se que o seu lugar é aos pés de Cristo. Ele é o seu Senhor e Ele é o seu Mestre. Submeta-se a Ele e aprenda com Ele. Lembre-se que diante de Jesus nós sempre temos algo a chorar. Sempre há quebrantamento, sempre há contrição. E quando não houver isso, perdemos essa sensibilidade da capacidade de
quebrantamento e contrição diante dele. E daí para nos tornarmos um fariseu é um passo. Vamos sair daqui essa noite aprendendo que devemos honrar Jesus. E que o nosso perfume colocado diante de Jesus é a nossa própria vida. A nossa vida é o perfume com a qual honramos Jesus Cristo. E a nossa vida deve ser sempre um instrumento de dignificação e honra do Senhor Jesus. Que o Senhor assim nos abençoe e ajude. Amém. Nós vamos cantar.